Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre a reabertura do caso Odebrecht nos Estados Unidos. Olha que coisa, hein? Eu vou te falar um negócio, realmente é uma coisa impressionante. Isso daqui pode dar muita merda para o Brasil, isso daí. Agora, deixa eu explicar para vocês, tem que ver com calma isso daqui, porque, por exemplo, isso daqui não pode resultar em condenação do Lula, em prisão do Lula. Por que não? Porque a prescrição, da mesma forma que acontece aqui no Brasil, acontece lá nos Estados Unidos. Esses crimes já foram prescritos. Agora, isso pode gerar multas, isso pode gerar algum tipo de barreira tarifária para o Brasil, isso pode gerar a liberação de informações que a gente não tem ainda sobre o tamanho da roubalheira do Lula aqui no Brasil. Isso pode acontecer sim, isso pode ser uma coisa bastante vergonhosa para o Lula de verdade. Mais do que isso, esse tipo de investigação aqui pode chegar no ponto de mostrar como é que o STF aqui no Brasil se tornou uma entidade que luta contra o povo brasileiro, né? Contra o Brasil propriamente dito, para tentar salvar o próprio rabo. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Meu Macho, Run to the Hills e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, alerta, Trump pode reabrir o caso Odebrecht nos Estados Unidos, né? O Departamento de Justiça dos Estados Unidos nomeou um novo procurador assistente lá do DOJ, né, Departamento de Defesa. A procuradora-geral é a Pam Bondi, né, mas aí ela tem alguns assistentes, por exemplo, o senhor Edward Martin, que é agora procurador assistente do DOJ, e está cobrando explicações do antigo cara que estava no papel dele, o chamado André Weissmann, que era o cara que fez a negociação da Odebrecht. Então vamos lembrar o que aconteceu, né? Quando teve o caso aqui da Odebrecht, do Lava Jato e coisa e tal, começaram a pipocar esses casos no exterior também. Lá nos Estados Unidos, a Odebrecht era uma empresa que tinha ações na Bolsa Americana, então ela devia explicações para o governo americano, e aí ela reconheceu, aqui está aqui, o caso da Odebrecht, da Braskem, reconheceram a culpa e concordaram em pagar 3,5 bilhões de dólares em penalidades globais para resolver o maior caso de corrupção na história, né? A Lava Jato foi... Isso aqui não foi anulado não, tá? Isso aqui continua valendo. Ao contrário das coisas aqui no Brasil, que o Toffoli anulou tudo, esse caso aqui continua valendo. A Odebrecht está pagando ainda, já pagou 2,5 bilhões, tem que pagar mais coisa ainda. Então, essa é o acordo que foi feito lá nos Estados Unidos, que não vai ser desfeito, né? Só que aí... O procurador que começou ali agora, ele levantou a seguinte coisa, olha só a carta dele, está aqui a petição dele, né? Então ele diz aqui, ó, eu fui nomeado pelo presidente Donald Trump para servir como procurador associado, né? E estou trabalhando com identificação de potenciais abusos de autoridades do governo na ordem executiva 14147. Essa ordem executiva do Trump fala também sobre os abusos que foram cometidos contra ele lá nos Estados Unidos, né? Porque teve várias ações que foram movidas contra eles, um monte de coisa absurda. Ele está investigando esse troço todo, inclusive vários antigos procuradores lá dos Estados Unidos, né? E cujo objetivo é acabar com a weaponização, com transformar a justiça em uma arma contra as pessoas, né? Então, pois é, na minha carta do dia 11 de março, eu pedi por alguma informação sobre o caso da Odebrecht de 2016. Esse caso, caramba, 2016 já faz um tempão, né? O meu propósito agora não é fazer um julgamento prévio, mas obter a explicação sua para decisões que, em princípio, divergem do que o departamento fez em outros casos. Particularmente no caso que você supervisionou. Então o que eles estão dizendo aqui é que esse caso da Odebrecht acabou com um acordo em que a Odebrecht assumiu a culpa e pagou 3,5 bilhões. Está pagando, né? Já pagou 2,5, vai pagar até 3,5 bilhões. Só que ele está lembrando o seguinte, né? Como você sabe, o caso da Embraer em 2016 também era um caso de corrupção, tá? Então tem o caso também aqui, ó, da Embraer em 2016, não, esse daqui, esse aqui é o caso da Embraer. A Embraer concordou, né, em pagar mais de 107 milhões para resolver questões de corrupção numa investigação de corrupção da Embraer. Então a Embraer também, eu imagino que esse caso nem teve tanta repercussão aqui no Brasil, porque o da Odebrecht era tão maior que isso daqui ficou pequenininho, né? Mas a Embraer também foi condenada nos Estados Unidos a pagar reparação de 107 milhões para resolver questões de corrupção, né? E aí ele fala aqui também, e o caso da OZE África, o departamento foi além e obteve uma restituição para vítimas depois do acordo e não sei o que lá. Aí o OZE África é esse outro caso aqui, Orczif Capital Management.
que foi um outro caso de corrupção em fundos na África. O cara também fazia investimentos na África e teve corrupção pra caramba também. Então esse caso aqui foi um outro caso de empresa que fez corrupção e que acabou sendo condenada e que teve que pagar dinheiro, né, para restituir as vítimas e coisa e tal. E aí ele continua aqui. Teve outro caso, Glencore também, né? Ou seja, ele falando todos esses casos que teve um cuidado muito grande de identificar todas as vítimas da corrupção e garantir recompensação, né? Garantir uma indenização para essas vítimas, né? Ao contrário, no caso do acordo com a Odebrecht, existe um conjunto de várias vítimas não identificadas. Por exemplo, o caso da Rutas de Lima. Rutas de Lima é uma concessão que foi feita na cidade de Lima, no Peru, de 3 rodovias que chegam na cidade de Lima, no Peru. Então foi criada essa concessão. A concessionária é de propriedade da Odebrecht, ou era de propriedade da Odebrecht, e ela recebeu a concessão, ela tinha a função de reformar as estradas e daí poderia cobrar pedágio nessas estradas, né? E isso, bom, isso não é muito diferente do que acontece em várias estradas aqui do Brasil, né? Só que aí, nesse caso aqui, a gente ficou sabendo que tinha corrupção, né? Eu fico me perguntando se nas outras não tem corrupção também, mas isso aí é outro papo para outro momento. No caso lá de Lima, tinha corrupção nessa Rutas de Lima. A Odebrecht pagou propina para os políticos lá da cidade de Lima, e o caso lá no Peru ainda está rolando, tá? Inclusive, está rolando, e olha só, uma testemunha-chave do caso da Odebrecht no Peru foi encontrada morta, agora em 30 de junho, ou seja, continua quente, tem muita gente lá no Peru ainda respondendo pela Lava Jato, né? Ao contrário aqui do Brasil, que o Toffoli acabou com tudo, né? Mas lá no Peru a coisa continua sendo investigada também, enfim, essa é a situação aqui, né? E esse cara era uma testemunha-chave, ele era o auxiliar da ex-prefeita de Lima, a Suzana Villaran. Tanto ele quanto a Suzana Villaran reconheceram que fizeram mesmo propina com a Odebrecht, pagaram dinheiro e coisa. Então fizeram uma delação premiada. Ele e ela fizeram uma delação premiada. E eles são as testemunhas-chave desse caso, que está para ser julgado ainda lá no Peru. E, enfim, e aí nesse caso americano, por exemplo, houve uma omissão desses projetos, como Rutas de Lima, um deles, né? Teve mais, né? A Municipalidade Metropolitana de Lima, que seria a vítima nesse caso, foi negado. É curioso falar que foi a vítima, né? Porque é o que eu falo para vocês. No final das contas, a corrupção acontece porque o político quer a corrupção também, né? Então, não é tão vítima assim, né? Mas eles entendem que é vítima nesse caso, né? A Prefeitura Municipal de Lima e também não foi chamada nesse processo, e também os pagadores de impostos do Peru também poderiam receber bilhões de compensação por essa corrupção da Odebrecht, e, no entanto, eles não foram sequer considerados na ação americana, né? Essa questão não é só esse caso, tá? O departamento, por si só, através de uma verificação agora, enfatizou a responsabilidade de todas as vítimas, de garantir a compensação a todas as vítimas, não apenas escolher algumas e tirar algumas resoluções. Então, ou seja, ao contrário dos outros casos da Embraer, da Ose África, Glencore e coisa e tal, esse caso foi diferente. A Odebrecht não teve todas as vítimas consideradas aqui, né? E aí ele pede uma série de informações aqui sobre quem teria sido a pessoa que fez o acordo, como é que foi feito esse acordo, e não sei o que lá. E também me mande, por favor, os comentários internos e não sei o que lá. Esse material é necessário para retirar qualquer dúvida razoável de interferência que de outra forma pode ter acontecido, né? Então, ou seja, eles estão falando aqui sobre duas coisas. Primeiro, a possibilidade de reabrir o caso para, né, fazer um novo acordo com a Odebrecht para incluir esses negócios, ou apenas manter o caso, mas incluir mais indenizações nessa situação, porque, segundo ele, o caso Ose África demonstrou que o departamento pode identificar vítimas depois e incluir essas vítimas nessa indenização, né? Então, por enquanto, é só isso, tá? Ou seja, não se está se falando aqui de prender o Lula ou coisa desse jeito, não é isso, tá? O que pode acontecer aqui é justamente problemas para a Odebrecht. A Odebrecht pode ter problemas. Agora, então assim, tem que medir a nossa empolgação com isso aqui. Não vai ser nenhuma coisa revolucionária e coisa e tal. O Lula certamente vai preso, mas ele vai preso mais adiante pelas coisas que ele está fazendo agora. Pela Lava Jato não dá mais, já prescreveu. Agora, esse caso aqui pode duas coisas muito importantes. Primeira coisa,
pode revelar um monte de sujeira do passado, porque esse procurador pode remexer essas coisas todas lá, pode ter mais um monte de coisas a serem relembradas aí do passado do Lula, da Odebrecht, coisa e tal. Outra coisa importante, isso daqui pode ser usado para pressionar a própria Odebrecht, ou seja, ele pode exigir uma indenização adicional para a Odebrecht muito cara, né? Eles sabem, o Trump sabe que a Odebrecht é próxima do Lula, todo mundo sabe disso, né? Que o pessoal da Odebrecht é todo mundo amiguinho do Lula, então eles podem exigir esse tipo de coisa de novo e isso pode complicar a Odebrecht, pode complicar o Lula, né? Isso aqui certamente é um aviso para o pessoal da Odebrecht, para o Lula se cuidar, porque pode sobrar para eles, né? E, finalmente, tem um outro aspecto aqui que eles falam sobre toda essa questão da preocupação com indenização e coisa e tal, e isso contrasta, o próprio Cláudio Dantas mostra aqui, né, que isso contrasta com a questão do Brasil, né, que no Brasil o Toffoli acabou com tudo, né, acabou com as indenizações, não tem que pagar indenização, não tem que fazer nada. E você lembra que a visão que o pessoal tem lá nos Estados Unidos, que foi muito bem passada por um artigo da Wall Street Journal lá, é justamente que essa questão toda da perseguição que o STF está fazendo contra a direita é muito derivado da questão da Lava Jato, né? Muito derivado da questão de que eles viram que a investigação de corrupção estava chegando no Supremo e daí ficaram apavorados com isso e resolveram então acabar com essa investigação e dar um jeito de proibir o Bolsonaro de ganhar e trazer o Lula de volta e coisa e tal. Então, ou seja, essas coisas podem ser entendidas como ligadas, né? Ou seja, toda essa volta do Lula, essa pressão do STF, nada mais, nada menos é do que o antigo establishment, né? o status quo da esquerda brasileira fazendo força para se manter no poder e impedir uma troca pacífica de poder aqui no Brasil, né? Vamos ver, vai ser emocionante isso, vai ter muita coisa, né? Lembra que também tem o caso de explicações sobre a venda dos Gripens ao Brasil, tá? Em 2024, os Estados Unidos também perguntou sobre isso. Mas em 2024 ainda era o Biden. Essa questão aqui ainda está em aberto. Isso aqui é uma outra coisa que certamente o pessoal do Trump vai achar muito interessante, isso daqui, porque lembra, né, quando o Brasil comprou o Gripen lá na Suécia, tudo muito bacana, tudo muito legal, mas parece que teve generais, ou almirantes e filhos de almirantes, e o filho do Lula, que receberam uma grana aí através de uma empresa que é ligada à empresa lá da Gripen e coisa e tal. Então há suspeita de que teve também corrupção nessa compra dos Gripen da Saab, né? Então, lembra que autoridades brasileiras e suecas já investigaram as partes do processo, a compra de carros foi alvo de uma investigação da Polícia Federal, e o Lula e o Luiz Cláudio chegaram a ser réus em uma ação penal aberta na da Justiça Federal do Distrito Federal, mas então o Lewandowski, que atualmente é ministro do Lula, trancou a ação penal e que trata dos supostos crimes cometidos pela compra dos caças. O Lula e o filho foram acusados de tráfico de influência, os investigadores eles teriam negociado supostas vantagens e não sei o que lá, mas o Lewandowski mandou trancar tudo, né? Então, ou seja, repara que tem um padrão nisso daqui, né? Ou seja, a corrupção é descoberta no Brasil, os amiguinhos do Lula no STF dão um jeito de limpar a coisa toda, e agora nos Estados Unidos, talvez o pessoal queira dar uma revisada nessa história aqui, né? Vai ser interessante isso, vai sair coisa. Eu tenho certeza que esse negócio de sanções e compensações e coisa e tal, que o pessoal do Lula tá dizendo, não, que acabou, que o Trump voltou atrás, diz que gosta do Lula agora. Não, meu amigo, isso mal começou. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.